paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez, mais um vídeo. Na manhã desse dia eu quero vos trazer como mensagem Nascer de Novo, baseado no livro de João, capítulo 3, versículo 3, que diz: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Bem conhecemos a história, né, amados? Nicodemos era o príncipe dos judeus, um homem considerado no meio dos judeus, e de repente ele ouve falar de Jesus. Aparece assim, como nós bem conhecemos a história. Jesus aparece e de repente ele fica na curiosidade de saber mais sobre esse Jesus. Ouve falar, não é tão bom quando a gente ouve falar boas coisas de pessoas, né? E ele ouviu as boas novas do Evangelho. Ele vivia na tradição, vivia nas leis, ele conhecia bem as leis, afinal de contas ele era um doutor da lei, ele era príncipe dos judeus, ele era um homem renomado no meio dos judeus, né? E de repente ele se depara com outro que aparece, um outro nome, né? Além do que ele já conhecia, fazendo milagres, ensinando da palavra, falando coisas novas que ele não tinha aprendido. E de repente bate uma curiosidade em Nicodemos, e Nicodemos ele fica talvez inquieto. Eu fico imaginando como estava o coração de Nicodemos. Afinal de contas, ele era um príncipe dos judeus, ele era um homem renomado, mas ele tinha dúvidas. Ele tivesse uma falta, um coração oco, como até em mensagens anteriores da minha parte, né, eu falo que antes da minha conversão eu era oco por dentro, porque eu tinha um vazio que precisava ser preenchido. Quem sabe não era o caso de Nicodemos, né? Era um homem que, mesmo tendo todo o conhecimento da lei, vivendo na tradição dos judeus, ele não tinha o conhecimento necessário que viesse a preencher a sua alma. Talvez preenchesse o seu currículo diante dos homens, mas de dentro, lá no íntimo, no coração, que só o Espírito Santo de Deus conhece, talvez houvesse uma grande falta dentro do coração de Nicodemos. E ele ouve falar de Jesus, e ali ele ficou imaginando: e agora? Como que eu vou me aproximar desse homem? Eu gostaria de conhecê-lo, eu gostaria de falar com ele, eu gostaria de ter um encontro com ele. Mas e a vergonha? Afinal de contas, ele era o príncipe dos judeus, ele era um homem de renome. Como que ele iria de repente se rebaixar a um homem que o povo estava falando apenas? Se ele era um instrutor, ele era um professor, ele era uma pessoa que estava à frente, na liderança, né, do povo judeu. Aí ele vai de noite, para que ninguém veja que ele está se humilhando, que ele está se rebaixando, que ele está, de uma certa forma, buscando um conhecimento que ele não tinha. E de noite ele vai ter esse encontro com Jesus. E Jesus o trata bem, Jesus não menospreza ele, e Jesus começa a ensinar-lhe. Meu Deus, um doutor da lei sendo ensinado por um homem que de repente surgiu assim, apareceu. E de repente Jesus começa a ensiná-lo, começa a falar, e Jesus diz para ele: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Mas como se dá isso? Pode um homem velho entrar de novo no ventre da sua mãe e nascer? Não, Nicodemos, não é isso. Estou falando de nascer de novo no Espírito, não na carne. Vocês entendem apenas o natural, apenas o que está fora. A lei, a tradição, é apenas o que está exposto fora. É o exterior. Jesus estava falando do íntimo, do coração. É o que está escrito na palavra do Senhor: tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de
carne. Tirai o prepúcio do vosso coração, como já foi ministrado em outras mensagens. Tirai o prepúcio do vosso coração. É você se abrir para o novo, nascer de novo. E de repente Nicodemos continua suas indagações. Como pode isso, mestre? Ele diz, você é mestre em Israel e não sabe essas coisas, Nicodemos? De uma certa forma, recebendo até uma censura da parte do Senhor. Como é que um mestre não sabe das coisas? Mas ele não entendia que o que faltava a ele não era o natural, não era o estudo secular. O que lhe faltava era o espiritual. Porque precisava estar no âmago da sua alma. Precisava vir o conhecimento. Jesus, ele mesmo disse que se Deus não der o conhecimento, se Deus não der o poder, se Deus não der, tudo que vem é do alto, é do Pai das luzes. É Deus quem se responsabiliza, é Deus quem dá o conhecimento ao homem. Interessante que até eu sempre lembro dessa passagem que está escrito lá em João, no capítulo 20, diz que Jesus, depois que ele morreu, ressuscitou. E ele apareceu para os discípulos, eles estavam ali, diz que Jesus, conversando com seus discípulos, ele soprou sobre eles o seu Espírito, para que eles entendessem e compreendessem as Escrituras. Olha só, irmãos, como é interessante isso, nascer de novo. Porque aqueles homens já estavam com Jesus 3 anos e 6 meses, que foi o ministério de Jesus na terra. Eles acompanhavam dia após dia. Os seus discípulos estavam com Jesus onde ele estava. Aprendiam, viam seus milagres, via tudo o que estava acontecendo. Mas foi necessário Jesus lhes soprar do seu Espírito para que eles entendessem e compreendessem o que estava acontecendo. Olha que maravilha, né? Então quer dizer, ele era mestre, Nicodemos era mestre em Israel, mas ele não entendia as coisas do Espírito, porque diz que o natural, ele apenas conhece as coisas naturais, mas o espiritual, ele discerne todas as coisas e ele de ninguém é discernido. Isso é lindo demais. Então, quer dizer, Jesus, ele estava ali para ensinar. E Nicodemos, ele aprendeu o que era nascer de novo. Ele saiu dali cheio, a ponto dele se converter a Jesus. Vocês sabiam que ele se converteu a Jesus? Diz que Jesus, depois que ele foi morto, quando ele estava ali na sepultura, foi José de Arimateia e Nicodemos que foram lá pegar o corpo de Jesus e embalsamá-lo. Nicodemos ainda fala uma frasezinha: Nicodemos é aquele que foi ter um encontro com Jesus de noite. Então ali, através daquela palavra, ele nasceu de novo da água e do Espírito, porque Jesus lhe deu a instrução, lhe deu o conhecimento. Então, nascer de novo diante de Deus, nós precisamos a cada dia. Nós precisamos do sopro do Espírito do Senhor para entender o que é nascer de novo da água e do Espírito. Da mesma maneira, a mulher samaritana, quando estava ali, ela de repente, ela estava ali e Jesus, ela começou a dizer, Jesus discorrendo com ela, disse para aquela mulher: Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então é isso, amado. Essa é a palavra. Nós precisamos a cada dia nascer de novo para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Esta é a palavra que eu vos deixo na manhã desse dia. Se você gostou dessa mensagem, você venha apertar o like, você venha a se inscrever no canal, você venha a apertar o sininho para receber as demais notificações, todas as mensagens que nós estivermos aí colocando no canal. Venha a compartilhar com aqueles que necessitam de uma palavra de ânimo, de coragem, de entendimento, para que venha compreender o que é nascer de novo. Que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus. Amém.